Donald Trump humilha jornalista do MPLA. Jornalista da TPA, ou seja, do MPLA, decide fazer perguntas que não lhe diz respeito ao Donald Trump, e Donald Trump simplesmente ignora a pergunta dela e responde uma outra pergunta. Basicamente essa é a questão. Vamos ver um pouquinho do vídeo e depois vamos comentar aqui, porque é uma pouca vergonha que essa jornalista passou, porque ela fez uma pergunta parecendo que tem interesse de vender o nosso país, ou seja, dar o nosso país ou os minérios do nosso país simplesmente por um empréstimo de 6 bilhões de dólares. Basicamente é isso. Vamos ver o vídeo e depois vamos chegar para comentar um pouquinho deste vídeo. O presidente acaba de chegar. Ok. Mr. President, first of all, happy birthday for the First Lady. We have 6 ones. Yeah, Mr. President, Great. you just shared on your social media about the great news for Africa. Can you tell more for the African people? Everybody's so excited. We do. We have a great news, I believe, coming up with Rwanda and the Congo. And I think you're going to be seeing peace in Rwanda and the Congo and a few other nations right around. And that will be a terrific thing. So we hope that's going to happen. And also your administration will invest over $6 billion to the Angolan Lubero corridor that will basically transport minerals, critical minerals from Congo, Angola, and many other countries. We're looking to do some nice things and keep it peaceful. We're going to keep it peaceful. Thank you, darling. Thank you. Thank you, Mr. President. Measles outbreak. What's that cleaning up the court? Bem, a resposta foi boa. Eu amei bastante essa resposta de Donald Trump, porque ela chegou para perguntar a questão que a sua administração está interessado em investir 6 bilhões de dólares em Angola, ou seja, no corredor do Lubito, praticamente um corredor que permite tirar recursos do Congo e de outros países de África para os Estados Unidos, mas o Donald Trump simplesmente ignorou a pergunta dela e respondeu sobre a questão da paz em África. Basicamente essa questão. Mas o que me chamou bastante atenção é o interesse dessa jornalista a tentar promover Angola de modo que os Estados Unidos façam esse tipo de investimento e automaticamente passa a se apropriar de todos os recursos ou minérios do continente africano. O que os países africanos deveriam fazer é se afastar completamente do Ocidente. E se afastando do Ocidente, automaticamente passaríamos a não ser dependentes desses manipuladores, porque o Ocidente, os Estados Unidos, a Europa, ou seja, a União Europeia em si, são praticamente entidades ou países que uma constituição de países que simplesmente pretendem explorar a África, mais nada. Porque esses países não se importam com nada de África. Estamos a ver aí o que está a acontecer com o Níger, com Ibrahim Traoré e muito mais. Quando um dos líderes africanos decide não se ajoelhar a essas entidades, automaticamente eles consideram como um inimigo e acabam matando esse líder africano. E é basicamente isso que está a acontecer com Ibrahim Traoré. Basicamente isso. E essa jornalista teve tanto orgulho de fazer pergunta do tipo, parecendo que investir em África, pegar 6 bilhões de dólares e investir em África para comer de todos os recursos de África é praticamente uma solução boa
para tirar a África da miséria é uma tremenda estupidez. Ela tem um orgulho e tanto de entregar a África de bandeja para os Estados Unidos, para o Ocidente, quando na verdade devia pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de pergunta. Mas gostei da resposta de Donald Trump, de que humilhou a jornalista, para mim já é bom. E não é a primeira vez que isso acontece, porque no primeiro mandato de Donald Trump, também ela fez a mesma coisa, mas infelizmente se deu também mal. Foi mal respondida pelo próprio Donald Trump também. E vou meter o vídeo para que vocês possam ver Donald Trump a humilhar a jornalista angolana. Basicamente esse conteúdo que eu queria partilhar com vocês aqui no canal. Se vocês gostaram dessa humilhação, deixem aqui nos comentários eu gostei, pois assim também me deixaria muito alegre saber que essa jornalista vai passando humilhação no exterior. Basicamente, estamos juntos. Até o próximo vídeo. I love Africa, and my wife is going there next week. What about Angola? Do you know Angola? Yes, I love Africa. Angola is It's a good place, and my wife is going next week to Africa. To Angola? What about Angola, Mr. President? Mr. President, you said yesterday that the First Lady will travel to Africa. Yes. Which part of Africa is she considering going to They're going to Angola? announce it in about an hour. You should be there. Yeah. She's got a press conference in 1 hour. You should be there. And Mr. President, do you know They're that announcing she's going to 4 countries in Africa. it's not Angola? They'll be announcing it in about an hour Oh. exactly. She's going to be making the announcement, President, which is much more exciting than when I make an announcement. Yeah, and Mr. President, the last question. So she'll be announcing she's making a big trip to Africa. We both love Africa. Africa is so beautiful, most beautiful part of the world in many ways. Angola is even Just let beautiful. me just say that she's having a news conference in a very short period of time. She'll be announcing exactly